Olá! Então, agora nós vamos fazer uma pequena revisão para nos prepararmos para as atividades. Vamos lá? Então, arte pré-histórica na Amazônia, na nossa grande região. Então, é o seguinte, a arte pré-histórica, a arte que aconteceu antes da história. Então, antropólogos, são pesquisadores, estudiosos das civilizações, né? Conseguiram reconstruir a cultura humana pré-histórica com base nos objetos encontrados e nas pinturas e gravações do interior de muitas cavernas na Europa, no norte da África, na Ásia e no continente americano. Então, como nós já falamos, esses objetos e essas pinturas e essas gravações, nós vamos ver algumas delas aqui, como essa que já está aqui na tela, no slide, onde mostra aqui um animal atacando um outro, muito provavelmente um bisão, né? Pelas cores a gente percebe a cena que está aí representada. Então, baseado nesses objetos encontrados, é que esses estudiosos começaram a entender como se desenvolveu a cultura humana, ok? Essa arte, essas figuras, essas gravuras encontradas, apresenta-se em 3 períodos, que foram divididos em 3 períodos para poder entender melhor a evolução, a fase. Então você tem aqui o Paleolítico, onde a maioria das gravuras, das pinturas, eram feitas de forma a apresentar o mais real possível. Aquilo que ele via era o que ele desenhava, o que ele pintava, então era o que a gente pode chamar de naturalismo, tá? E 12 mil anos, alguns 1000 anos depois, 6.000 anos, o homem foi evoluindo constantemente, né? Porque o Paleolítico é o período em que o homem se utilizava de lascas de pedra para fazer os seus objetos, seus utensílios. Mas aí, 6.000 anos depois, o homem foi evoluindo e aí chegamos à nova pedra, onde começa um novo estilo, não é? Onde o homem aprende a usar várias outras utilidades ao material que estava a seu dispor. Então, como terceiro ponto aqui, nós chegamos à idade dos metais, né? Onde o novo material dá forma à beleza. Quer dizer, dá beleza à forma. É melhor entender assim. O que é que acontece? O homem aprende a dominar o fogo. E com o fogo, ele começa a se utilizar de novos materiais. Na Amazônia, foram encontrados vários sítios arqueológicos onde vários materiais, vários desenhos, várias pinturas foram encontradas. Tá? Gravuras rupestres, ou seja, nas paredes das rochas, no estilo caretas, como essa que estamos vendo aí, ó. Representam figura completa ou apenas cabeça com traços anatômicos bem marcados. Os olhos, a boca, os dentes, em alguns casos. Quando a figura tinha uma outra figura dentro de si, representava a gravidez, por causa da presença de uma figura menor. E os sítios arqueológicos, que são locais antigos, locais pouco visitados, não encontrados ainda, né? Onde há vestígios de atividades humanas. Então, quando se encontram esses lugares, tornam-se sítios, tornam-se lugares reservados por causa do indício de atividade humana. O homem primitivo era capaz de perceber a anatomia do animal, olhar, entender o que faz parte do seu mundo e saber representá-lo de forma concreta. Os sítios arqueológicos da Amazônia, os encontrados até os mais famosos, né?
Então, temos aqui Pedra Pintada, em Roraima, o Parque Arqueológico do Solstício, no Amapá, o Parque Estadual de Monte Alegre, no Pará, o Sítio Arqueológico de Rataara. A arte rupestre encontrada nas paredes do Paredão de Tocantins. Ok? Então, vamos lá. E por último aqui nós vamos ver aqui a cultura dos geoglifos. O que são os geoglifos? São desenhos enormes, gigantescos, feitos na terra. Né? São grandes sinalizações feitas diretamente no solo argiloso, onde representam figuras geométricas, em sua maioria, ou circulares ou quadradas. Ok? Vemos aqui um desenho aqui, ó, lá em Plácido de Castro, no Acre, que seria um palco de cerimônias. Tá? As linhas de Nazca são os geoglifos encontrados no Peru. São considerados o maior conjunto de geoglifos do mundo. Acredita-se que traços desses geoglifos tenham começado a ser feitos por volta de 500 anos antes de Cristo. Então, são coisas encontradas há um certo tempo. Agora nós vamos esperar um pouquinho para você realizar suas atividades. Voltamos já. Ok, estamos de volta. Vocês já fizeram aí, tiveram tempo de ler e entender bem as questões e vamos analisar aqui as respostas. Vamos lá? Questão 1. Na Idade dos Metais, o artista utilizava o metal, barro ou a técnica de cera e produzia peças muito bem feitas. Esculturas de metal representavam guerreiros e mulheres ricas em detalhes, documentos dos costumes da época. A transformação de qualquer das matérias citadas era conseguida através de quê? Gente, como era conseguida essa transformação? Então, temos aqui essas alternativas e conforme nós vimos na nossa aula, né, era através do fogo, né? Foi quando as estruturas de metal, de cerâmica, começaram a ser transformadas a partir do momento que o homem aprendeu a usar o fogo. Começou com atrito de pedras, né? E depois ele foi percebendo e foi acostumando a usar o fogo, até hoje, né? Na questão de número 2, nós temos o seguinte. Em várias grutas pré-históricas ricamente decoradas, foram encontradas pinturas retratando cenas de caça, ou animais como o cavalo e o bisão. Lá naquela primeira cena, lá no início da nossa aula, na aula 2.1, né? Nós temos uma cena lá de um bisão sendo caçado. Assim é a arte rupestre, comumente feita sobre a pedra, que também pode ser encontrada em incisões em ossos de madeira. Então, as pinturas, olha só que afirmação importante. E as incisões, que são marcas, que são fendas, né, que são riscos rupestres, essa palavra rupestre quer dizer que era na parede das cavernas, surgiram em que período? Então, temos aí para você lembrar, né, para você ter certeza, aí, temos aí a Idade Antiga, a Idade Glacial, o período Mesolítico, o Neolítico ou o Paleolítico. Vamos ver. Com certeza que isso aqui já está bem fácil para você, porque você já entende a qualidade e a complexidade desse primeiro período aí, que é o período evolutivo, né? Que é o Paleolítico. Essas pinturas e essas incisões são as primeiras pinturas, é isso que a gente se refere, ok? Na questão de número 3,
nós vemos que a arte rupestre possui a característica de expressar elementos da cultura do homem pré-histórico, certo? É bem característico, a gente já percebeu, né? Então, na arte rupestre do período paleolítico, da Idade da Pedra Lascada, né? Destacam-se, temos aqui, ó, o retrato das famílias, o que eles habitualmente representavam? Retrato das famílias, feito de forma estilizada, com o uso de carvão, a destruição de cenas relacionadas com a vida da política da Grécia, a descrição de cenas de caças, rituais e símbolos, a descrição das trocas comerciais intercontinentais marítimas ou o retrato das personalidades das tribos. Com certeza nós vemos que esse retrato das famílias estilizada, não mesmo, né? Porque ainda era muito rudimentar os materiais disponíveis, né? As descobertas do homem. Cena relacionada com a vida política da Grécia, meu Deus, né? E cenas de rituais de caça, símbolos ou cenas de trocas comerciais. Vamos vendo aqui, então, que a gente chega à conclusão de que nós vimos na aula, né? Eles comumente eram coisas assim que estavam ao alcance dele, que fazia parte do dia a dia, que eram cenas de caças, rituais e símbolos. A descrição de trocas comerciais também sem chance. Intercontinentais, né? Marítimas ainda mais, e o retrato de personalidades da tribo. Isso é uma cultura, eles não tinham nem tribo inicialmente. Ok? Aqui na questão de número 4, nós vemos o seguinte, é uma questão mais complexa, né? Vários sítios arqueológicos foram encontrados no Brasil e no mundo. Vale a pena lembrar que sítios arqueológicos são lugares onde haviam vestígios de vidas, de presença humana. Então, esses lugares se tornam sítios ou espaços separados para preservação e estudo do que foi encontrado ali. As pesquisas por novas descobertas ainda continuam, tá? No Brasil, foi encontrado um sítio entre essas alternativas aí, tem uma alternativa que corresponde a um dos sítios encontrados no Brasil. Então, nós vemos aqui que esse nome francês aqui, né? Altamira, Machu Picchu. Então, a resposta correta é essa palavra aqui, Ataara, que é uma palavra assim meio indígena. Então tem aqui Chauvet, Lascaux, Altamira, Machu Picchu. E aqui nós vamos ver uma questão adaptada do Enem, né? Observe aí essa figura. A pintura rupestre que nós vimos há pouco, né? Acima, que é um patrimônio cultural brasileiro, expressa aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante... Vamos voltar aqui um pouquinho aqui. Olha só. Então, a pergunta de que grupos está representado aí, ó, a vida cotidiana. Período de processo de colonização do Brasil, período de organização social e política de um povo indígena, período dos rituais que envolve sacrifício de grandes dinossauros, nem dinossauro tinha ali, né? Guerra entre diferentes grupos paleoíndios da América
durante o período colonial e período da chamada pré-história do Brasil. Então, nós já sabemos que essa que é a resposta correta, né? Que aquela pintura rupestre jamais vai mostrar o período da colonização. A gente não vê ali embarcação, não vê os portugueses, nem organização social, nem rituais, né? Nem grupos paleoíndios, né? Em guerra. É apenas animais e tudo mais. Então, período da chamada pré-história do Brasil é a resposta mais condizente. Na questão de número 6, nossa última questão aqui, uma questão discursiva, né? Nós temos que a arte pré-história, a arte na pré-história manifestou-se de diferentes formas. A intenção dessas obras é alvo de grande debate pelos especialistas. As motivações mais comumente mencionadas são que as populações pré-históricas faziam esse registro como forma de... Então, a resposta que você pode dar a esse questionamento vem do próprio tipo de desenho, do próprio tipo de gravura que foram encontradas, né? Porque não existiam grandes questões. O homem apenas estava expressando o seu dia a dia, estava expressando a sua vivência, aquilo que ele estava em contato sempre, né? Por isso que, embora hajam várias discussões em busca de uma intencionalidade, na verdade, nós podemos dizer que, como em todas as outras, em todos os outros sítios encontrados, né, haviam apenas cenas do cotidiano e cenas que foram buscadas, né, que foram manifestadas, né? A intenção dessas obras não era assim uma coisa aparente, vamos dizer assim, não era uma arte, era apenas um registro do que estava ali a seu dispor, estava ali no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua vida diária. Então, com a sua resposta, com a sua opinião, nós vamos chegar à conclusão de que uma possível resposta que você pode dar aí é que eles estavam apenas registrando o cotidiano, apenas por registrar, como eu estava explicando ali, né? O registro artístico seria apenas de arte pela arte, ou seja, você está fazendo apenas porque você tem alguma habilidade e sabe ali reproduzir aquelas figuras. Registrar com fins ritualísticos de criar uma conexão do homem com a natureza. Isso, de um momento mais tarde, passou a acontecer, né? Então, aqui chegamos ao final da nossa aula número 2. Espero que vocês tenham ficado aí com a certeza de que as fases e o crescimento da arte, né, veio do desenho e foi assim se sofisticando conforme o homem evoluía em suas primitivas tecnologias. Tchau, até a próxima aula.